boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei a hora que você vai assistir esse vídeo. Estamos aqui gravando mais uma vez. Nós já tivemos 65 visualizações no nosso primeiro vídeo. Isso quer dizer que a gente já conseguiu chamar a atenção de 65 pessoas e a gente espera crescer esse número. Espero que vocês compartilhem, conversem com as pessoas a respeito dessas explicações que a gente vem dar aqui para elucidar, principalmente para a tia Zoraide, toda essa loucura que anda acontecendo no nosso país, né? Se você ainda não viu o nosso primeiro vídeo, vai aqui no canal, vê lá o primeiro vídeo para você entender o porquê, o contexto que a gente resolveu colocar esses vídeos no canal. E hoje eu quero trazer algumas informações para tentar linkar a história com o que está acontecendo hoje, porque senão as coisas não fazem sentido. Existe uma grande diferença e também uma grande confusão entre termos que são usados na mídia, e a gente já disse no vídeo passado que essa mídia toda é muito manipuladora e a gente precisa buscar outros canais para se informar. Então a mídia traz muita confusão em relação a termos que são usados e a tia Zoraide fica perdidinha. A gente colocou um primeiro tema para estar desmistificando sobre globalização e globalismo. Parece a mesma coisa, mas não é. São termos e têm significados muito diferentes. A globalização é uma coisa boa, uma coisa legal. A globalização tem um cunho econômico. A globalização quer tornar todo o comércio, o livre comércio entre as nações, para que eu possa vender o que eu produzi em excesso para outros países, e isso vai trazer divisas, renda para o nosso país, e da mesma forma os outros países produzirem e venderem para nós aquilo que nós precisamos aqui e não produzimos. Então esse livre comércio, a diminuição de barreiras para que esse comércio internacional aconteça é muito bom, porque todos os mercados têm acesso à produção de várias coisas, de vários itens e principalmente a tecnologia. Então a globalização ela é muito ligada a isso, ao livre comércio, à circulação de bens e serviços transacionados entre diversos países. As comunicações, hoje em dia a internet permite que o mundo seja globalizado nesse sentido, de você ter informações quase que em tempo real de tudo que está acontecendo na atualidade em todos os cantos do mundo, né? Imagina antigamente quando a gente não tinha internet, dependia de imprimir jornais e as notícias virem de correspondentes até chegarem no país. Tinha um período grande para que a gente tomasse conhecimento das notícias. E com a globalização, que é essa ligação quase que em tempo real com tudo que acontece, a gente tem informações imediatas. Então a globalização está mais ou menos ligada com isso. O globalismo, por sua vez, e tudo que a gente tem vivido hoje está intimamente ligado com esse movimento globalista. Já é um movimento nefasto, é um movimento que pensa ou que tenta colocar uma forma única de pensamento para todas as nações, para todos os povos. Uma moeda única, na verdade para tirar a identidade patriótica de cada um. Então eu não vou mais adorar a minha bandeira. Não existe mais uma bandeira de um único país. Todos somos um só. Então, esse sentimento de pertencer a um país, ele é exatamente isso que esse globalismo tenta combater. Eles querem que a gente perca a identidade nacional, nós e outros países. Quem está por trás desse globalismo? A senhora já deve ter ouvido falar da nova ordem mundial, da teoria da conspiração. Nossa, o que é isso? É coisa de filme, de ficção? Nada disso existe? Existe sim, tia Zoraide. A nova ordem mundial é exatamente tentar imprimir
essa globalização, essa forma única de pensamento e de normas e de formas totalitárias que pessoas muito influentes, políticos muito influentes, metacapitalistas muito influentes tentam imprimir aos pouquinhos através de organizações mundiais, ONGs, políticas que falam da nova ordem mundial, é que estão trazendo para o nosso dia a dia várias coisas que eles vêm implantando que surtem efeito no nosso dia a dia. Vou dar um exemplo. A senhora acha que os experimentos sociais que a sociedade vem conhecendo, vem sendo submetida nessas últimas décadas, são para quê? Que são experimentos sociais? Vou dar um exemplo. Antigamente, todo mundo que quisesse fumar podia fumar em qualquer lugar. Não estou aqui levantando nenhuma bandeira a favor do fumo. Eu sei, todo mundo tem consciência, até os fumantes, de que o cigarro faz mal, é prejudicial à saúde e pode levar a ter um câncer de pulmão, de garganta, morrer, ter um AVC, enfim, só faz mal. Mas isso é o livre-arbítrio, é a minha liberdade de escolha de querer ou não fumar. O Estado não deveria interferir naquilo que é uma vontade pessoal de cada um, fazer o que bem entender da sua vida. Se está prejudicando a sua saúde, problema seu. Mas aí colocaram leis em todos os países, gradativamente, num país aqui, num país ali, para que se proibisse o fumo. Nos ambientes fechados, depois até nos ambientes abertos, porém lá num determinado lugar, foram criando regras cada vez mais restritivas para que as pessoas que fumassem fossem submetidas a essas regras. Por quê? Porque as pessoas que inventaram isso estavam preocupadas com a saúde da população? Pode ter certeza que não. Isso foi um dos experimentos sociais a que a sociedade vem sendo submetida para que eles fossem medindo a nossa capacidade de submissão. Tudo aquilo que é imposto para a gente na nossa vida privada é um experimento social para ver até onde esse elástico estica. Porque a partir do momento que eu me submeto a uma lei, que isso começa a ser regra e se eu descumpri-la eu posso ser penalizada, é um experimento social. Porque se eu aceito pacificamente, não reclamo, significa que eu sou facilmente manipulada. Então hoje o que a gente está vivendo, e eu também não estou aqui fazendo nenhuma apologia à desobediência civil, esse uso das máscaras para que a gente evite o contágio do Covid, né? Já que nós estamos vivendo essa pandemia, vamos falar de hoje. Já foi dito por vários médicos em várias entrevistas, várias matérias, e eu novamente reforço aqui a necessidade de pesquisar várias fontes de informação, saia da telinha daquela televisão do canal de massa. Vários médicos, vários especialistas são unânimes em dizer: a máscara não é eficiente para evitar o contágio desse novo coronavírus. Ele tem uma eficácia muito limitada, a máscara umedece muito rapidamente, você fica ali aprisionado, respirando o seu próprio dióxido de carbono, e você está sendo obrigado a usar essa máscara todas as vezes que colocar o pé na rua. Vamos pensar, se você não está doente, não está gripado, não é médico, enfermeiro, enfim, não é da área de saúde, não está em contato com os infectados. Se você não está num momento de aglomeração no transporte público, num evento que tenha muita gente por perto, por que você é obrigado a usar a máscara? Para caminhar na rua e até
A padaria você é obrigado a usar máscara. Para entrar na padaria você é obrigado a usar máscara. É mais um experimento social. A máscara tira a sua expressão, ela tira a sua identidade, ela torna você igual a todas as outras pessoas. Você deixa de ser quem você é quando você está usando essa máscara. E a partir do momento que isso se torna uma regra e facilmente eu aceito essa regra, eu passo a me submeter, a não ter a minha própria identidade mantida, eu sou facilmente manipulado. Então, novamente, nós estamos vivendo uma experiência social. Através de quem? Através desses movimentos de globalismo, da nova ordem mundial, que não é teoria da conspiração. O que chamam de teoria da conspiração? Tudo que a gente fala do Foro de São Paulo, da nova ordem mundial, é coisa da minha cabeça, é loucura que estão inventando para dizer que isso não existe, porque a grande mídia não fala disso. Mas não é uma teoria da conspiração. São fatos reais que infelizmente a gente não vê discutido nos canais abertos, nas mesas de discussão da família. Somente quem pesquisa, quem vai atrás de outras fontes, vai começar a ouvir esse tipo de comentário. E aí a gente tem que pesquisar, entrar na internet e ver de onde vem tudo isso. O globalismo, a nova ordem mundial, os metacapitalistas, tudo isso você encontra informações do que eles estão pretendendo transformar o nosso mundo. Uma moeda única, já houve experimento do euro na Europa, já tem países que estão saindo. Então, assim, a gente tem uma experiência muito clara, muito real, de quanto os Estados Unidos, o povo dos Estados Unidos é patriota. Praticamente todo mundo tem uma bandeira dos Estados Unidos na frente da sua casa. E por que os Estados Unidos bate tanto? É tão combatido? Por que o presidente de lá é tão combatido? Porque ele não aceita essas regras. E hoje a gente está vivendo isso no Brasil também. Nós temos um presidente eleito conservador, patriota, que não aceita essas regras e por isso apanha todos os dias na mídia. Eu quero esclarecer que esse é um canal que é contra o comunismo, é contra o socialismo, é contra essa nova ordem mundial. Portanto, é um canal conservador de direita. Se você não coaduna com essas informações, se você tem um outro pensamento, uma outra ideologia política, se você acha que o Lula foi a melhor coisa que nós tivemos no Brasil, eu aceito a sua opinião. Eu só gostaria de dar opções para que você conheça as informações por outros canais e reflita e tire as suas próprias conclusões. Então, o globalismo e a globalização, nova ordem social, experimentos sociais, é isso que a gente vem, infelizmente, vivendo nos dias de hoje. Só para você ter ideia, eu trouxe aqui algumas informações. O Bill Gates, sabe quem é o Bill Gates? É aquele fundador da Microsoft, que tem todo aquele pacote Office do Windows implantado em todos os 90% dos computadores de todos os países. Ele ficou tão rico, tão rico, tão rico, que hoje ele não se interessa praticamente mais por essas questões de tecnologia, informática, pacotes de programas. Hoje ele está investindo em laboratório. Hoje o Bill Gates está à frente de pesquisas para a vacina do Covid-19. Por que será que ele tem esse interesse? Será que os laboratórios, os remédios patenteados, as vacinas que serão vendidas para o mundo inteiro em larga escala dão mais dinheiro do que programa de computador? Tire suas próprias conclusões. Você já deve ter ouvido na mídia que ele tem uma fundação junto com a esposa dele e essa fundação está liderando pesquisas sobre vacinas no mundo inteiro.
Existe uma teoria dizendo que essa vacina poderá ser aplicada nas pessoas, e junto da aplicação dessa vacina, não estou dizendo que isso é verdade, são notícias que a gente encontra na internet, que junto dessa vacina pode ser implantado um chip nas pessoas, e através desse chip nós todos teremos a nossa locomoção rastreada. Então é como se eu tivesse lá um satélite acompanhando todos os meus passos, se eu viajar, onde que eu vou consumir. Isso vai mapear uma série de informações que vai gerar um banco de dados gigantesco sobre todas as pessoas do planeta. Com que intenção será que isso pode acontecer, se é que vai acontecer, se isso for uma verdade? É uma questão que a gente precisa refletir, né? O Bill Gates tem uma fortuna estimada em 110 bilhões de dólares. Então imagina o poder que esse homem tem, de financiar pesquisas, de impor as coisas que ele realmente quer dentro de uma indústria farmacêutica, de bancar do bolso dele com uma pesquisa dessa e realmente fazer um tipo de coisa dessa acontecer. É um pouco assustador, né? A senhora também, tia Zoraide, já deve ter ouvido falar de George Soros. George Soros tem uma fortuna estimada em 8 bilhões de dólares. Eu encontrei esse número, acho que deve ser mais que isso, porque ele é um mega investidor. Ele é do mercado financeiro e George Soros está por trás de vários movimentos sociais, ONGs. Por exemplo, aquela menininha Greta que veio aqui gritar que a Amazônia estava em chamas e que o Brasil não cuidava das nossas aldeias indígenas, estávamos devastando a Amazônia. Então, dizem as fontes que a gente consulta na internet que quem financia essa mocinha andando pelo mundo inteiro, de iate, de avião, de hotel, é o George Soros. Para quê? Para que ela vá nos países e faça todo esse escândalo de mídia, esse marketing de camada de ozônio, de mata atlântica que está queimando, das baleias que estão sendo exterminadas dos oceanos. Para que isso? Por que ele faria isso? Porque esses tipos de movimentos que geram essa grande mídia ao entorno são os movimentos que vão mudando a forma de pensar das pessoas, que vão determinando com que essa nova geração vá ouvindo esse tipo de discurso. Uma menina dessa tem espaço na ONU, Organização Nacional, as organizações das Nações Unidas, para falar que o Brasil não cuida das suas florestas e que a Amazônia é de todos, é um patrimônio mundial. Por que ela falaria isso? Vamos pensar? Vamos raciocinar. A Amazônia, a gente sabe, tem reservas minerais riquíssimas e que só nós temos. Um manancial de águas riquíssimo que só nós temos. Por que pesquisadores de países que a gente nem nunca ouviu falar estão embrenhados dentro da mata, na Amazônia? Será que é para coletar espécies da nossa fauna e da nossa flora para levar para os laboratórios e pesquisarem, descobrirem todas as riquezas que a gente tem? E aí a Amazônia não sendo do Brasil, sendo do mundo inteiro, qualquer um pode vir aqui explorar suas terras e tirar as nossas riquezas? A quem interessa isso? A menininha? Claro que não, né? Mas a George Soros interessa. Isso é teoria da conspiração? Não é. Isso é fato real. Jeff Bezos. Já ouviu falar de Jeff Bezos? Acho que não. Jeff Bezos é o dono da Amazon. A Amazon hoje é uma das maiores lojas virtuais, vamos dizer assim,
ela vende online absolutamente tudo que você pensar. Começou vendendo principalmente livros e hoje praticamente tudo que você busca de compra pela internet é uma mega plataforma de vendas que vende muito no mundo inteiro. Esse cara também tem interesses de mercado que possam abocanhar o mercado no mundo inteiro, que também banca pesquisas, que também banca experimentos que podem atingir o nosso cotidiano. Então esses metacapitalistas são responsáveis em grande medida por várias políticas adotadas por essas organizações mundiais, ONU, OMS, Organização Mundial da Saúde, que vão ditar normas que o mundo inteiro vai ter que começar a cumprir. Eles deixam de ser órgãos consultivos e auxiliares para começar a determinar regras. Não, a ONU disse ou a OMS disse que tem que ser assim, então aqui a gente também vai seguir assim. Mas de quem de fato são esses interesses? Então não adianta a gente achar que essas coisas não tem nada a ver com o nosso dia a dia, porque tem tudo a ver, tem tudo a ver. Tudo que você compra no supermercado, numa loja de informática, um produto que você compra na internet, tem a ver com essas decisões. Usar máscara, não usar máscara, tomar remédio, não tomar remédio, tomar vacina ou não tomar vacina, tem a ver com essas decisões que são tomadas com esses interesses. Então, quando a gente fala que não se importa com a política, que não se importa com as coisas que acontecem fora do Brasil e fica ligadinho em novela e fica ligadinho em programa de fofoca, a gente está deixando que conduzam a nossa vida sem nos questionar, sem nos posicionar. Porque como é que a gente pode se posicionar? Cobrando daqueles agentes políticos aos quais a gente delegou o nosso voto e a nossa confiança para que eles façam alguma coisa, ou para que eles não deixem que nos engulam assim tão fácil, né? Então, quando o presidente fala naquele vídeo fatídico da reunião ministerial que o país facinho, o comunismo se instala aqui, que nós somos muito fácil de sermos manipulados, ele tem toda a razão, porque a gente não sabe exercer o nosso poder de cobrança aos órgãos. Por exemplo, você tem uma lâmpada no poste na frente da sua casa que queimou. Você tem que o seu lixeiro, o seu serviço de coleta de lixo não está passando nos dias acordados no seu bairro. Os terrenos baldios estão com mato crescendo, criando escorpião, dengue, e o poder público não faz nada. Qual é a sua obrigação? Ir na rede social e cobrar? Não, só isso. Para quem você deu seu voto na sua cidade? Para quem você deu voto no seu estado? Você tem um e-mail público de todas as autoridades competentes que você deve cobrar. Quando tem uma pauta importante no Congresso para ser votada para a população, você tem que saber os caminhos, os e-mails dos deputados, dos senadores que vão se envolver, vão votar nessa matéria, e você tem que se manifestar. Você, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho, chama todo mundo, enche a caixa postal desse pessoal de e-mail, fazendo acusações, reclamações, cobranças, denúncias. Porque se a gente não fizer a nossa parte de cidadão, a gente não pode cobrar dos outros, porque a gente prefere ficar sentadinho no sofá e não fazer nada. Dito isso, eu queria encerrar. Eu tive assim dessas 65 visualizações do vídeo, pessoas que gostaram e pessoas que criticaram, principalmente com relação ao tempo. Então eu vou tentar ser mais pontual nas definições para a gente ser mais objetivo. Mas eu quero terminar com um fato da atualidade para que a senhora entenda também o que está acontecendo hoje, ontem, agora, essa semana, né?
na política, no mundo. E não tem como não comentar esse vídeo da reunião ministerial que aconteceu com o nosso presidente e seus ministros, que seria a bomba que ia derrubar o presidente. Agora ele vai ser impeachmentado, porque ele vai provar, os vídeos vão provar que ele realmente falou que ia interferir na Polícia Federal, porque o Sérgio Moro tinha isso como prova, blá, 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 blá. E o que acontece? O eleitor do Bolsonaro, quando votou nele, e foi quase 60% da população brasileira que confiou o seu voto a ele, todo mundo sabia qual era a pauta do Bolsonaro. Que ele falava palavrão, todo mundo sabia disso. Quando a gente faz uma reunião privada, porque essa reunião não era para ser divulgada, tanto é que os celulares de todos os ministros ficaram retidos fora da sala, você coloca na mesa o que você quer. E o que a gente observou nessa reunião ministerial? Que todos os outros ministros estavam mostrando trabalho, indignados e cobrando do ministro da Justiça e Segurança, Sérgio Moro, que ele tomasse atitude com relação a governadores e prefeitos que estão tornando essa pandemia um verdadeiro inferno na vida das pessoas. Os bandidos estão à solta e as pessoas de bem que vão pôr o pé na areia são algemadas e levadas para o camburão. Estão espancando pessoas na rua, prendendo senhorinhas na praça, determinando lacrar a porta do comércio, lacrar com cimento, com maçarico. Então virou uma loucura, é uma guerra política. Nos outros países veio a doença, teve aquele problema todo, a doença está indo embora. Aqui parece que a doença vai se estender por 3 anos, porque virou uma guerra política. Além da corrupção, é claro, de respiradores superfaturados. Hoje de manhã, a gente está gravando numa terça-feira, dia 26 de maio, e hoje o governador do Rio de Janeiro amanheceu com a Polícia Federal na porta da casa dele. Por quê? Denúncias de compra de respiradores superfaturados. Eles não precisam licitar mais nada, o governo federal abriu os cofres, estão comprando a rodo, fazendo o seu caixinha 2, caixinha 3, caixinha 4. Parece que o Rio de Janeiro, coitado, não vai ter mais na história nenhum governador que não vai acabar na cadeia. E aí nessa reunião ministerial, todos os ministros, principalmente ali a ministra Damares, o ministro da Educação, falaram: poxa vida, a gente tem que mandar prender, denunciar esses governadores, esses prefeitos que estão fazendo isso com a população. E o ministro da Justiça, que deveria já há muito tempo, há 60 dias atrás, ter tomado alguma atitude, estava lá, de braço cruzado, bico esticado, parecendo um menino mimado que roubaram a bola, e aí tiraram a bola dele, ele vai embora e acaba o jogo porque ele não foi escalado pro time. Tava lá puxando, levando puxão de orelha de todo mundo, e depois levou puxão de orelha do presidente, dizendo: porra, você não faz nada, eu vou interferir em todos os ministérios, com exceção do Ministério da Economia, porque o Paulo Guedes tá tocando a agenda. Isso significa que ele já puxou a orelha de todo mundo ali. Mas quem se sentiu ofendido, pegou o banquinho e saiu de fininho, foi só o Sérgio Moro. Os outros não. Eu deixo para você pensar quem é que tá certo, quem é que tá errado nessa situação. O que o eleitor do Bolsonaro viu nessa reunião é que ele estava cobrando exatamente aquilo que nós, brasileiros e eleitores deste governo, queremos que ele cobre. Ele estava sendo exatamente o que nós queremos que ele seja, o que nós sabemos que ele é e que a mídia tenta desconstruir todos os dias. Só que a gente não cai mais nessa. A senhora já tomou a pílula vermelha na semana passada, não tomou? Então a senhora não cai mais nessa. Olha,
Eu estava em Curitiba quando foi lançado pelo então ministro Sérgio Moro aquele pacote anticrime. Eu fui lá na praça, na frente da Universidade Histórica, Universidade Federal do Paraná, assinei o pacote das 10 medidas e comprei essa camiseta que eu usei em várias manifestações de apoio ao então juiz Sérgio Moro, a Operação Lava Jato, a esse pacote anticrimes. Então, somos todos Bolsonaro, sou da República de Curitiba com muito orgulho. Eu sou de Curitiba, inclusive. Mas hoje, ó, pra mim, não resta a menor dúvida. Esse cara não me representa. Esse cara me traiu a minha confiança, a confiança de todos os brasileiros, a confiança do presidente que a gente elegeu. Então, ó, ministro Sérgio Moro, ex-ministro Sérgio Moro, o senhor não tinha nada para provar. O senhor foi dar entrevista para o Fantástico. Mais uma, a primeira na semana passada, agora nessa semana outra entrevista, um vendido, preocupado com a sua biografia. A gente não cai mais nessa, né? Não cai. Estudem, procurem outras fontes, acompanhem os canais que eu estou sugerindo. Semana passada eu sugeri 2 canais, essa semana eu vou sugerir que vocês acompanhem também todos os dias Alexandre Garcia, conhecidíssimo repórter, foi por anos repórter daquela emissora, faz hoje um trabalho independente, participa de várias entrevistas, e ele no seu canal diariamente faz um release de 15 minutos, 20 minutos no máximo, dos acontecimentos do dia. Muito inteligente, muito esclarecedor, vai te ajudar também a entender. E leia, ó, a gente tem tanto livro para ler e entender sobre o comunismo, sobre fascismo, sobre a nova ordem mundial. Basta a gente procurar informações para não ser manipulado, tá bom? Já falei, meu e-mail cintia.antunes@gmail.com. A gente pode trocar informações para tratar de algum assunto que você ouviu falar, não entendeu, quer esclarecer. Eu procuro a fonte, várias fontes, para ter talvez até opiniões diferentes e trago para você aqui. Um beijo, até semana que vem. Espero ter ajudado um pouquinho mais. Tchau!